Quem aqui gosta de filmes? Quem gosta de filme aqui? Quem? Aí, as mãozinhas erguidas. Eu já gostei mais, assim, até gosto. Mas agora o que eu mais assisto é dorama. Não, vocês viram semana passada aqui que eu comemorei 20 anos junto com a Yara. Ou seja, a gente tem que ceder muita coisa para comemorar 20 anos junto. Então a gente abre mão do filme e eu confesso que eu tenho algumas dificuldades ainda com o dorama, né? De decorar os nomes, porque é meio diferente da nossa cultura, né? As aparências às vezes são muito iguais. Daí você não morreu no episódio passado? Não, ele tá vivo aqui. E aí eu não consigo identificar. As músicas são muito ruins, muito ruins. Mas a companhia da minha esposa vale a pena toda essa parte. Então a gente assiste dorama junto. E por isso que estamos casados há 20 anos, né? Uma vez me ensinaram, isso não é bíblico. Não tem nada de Bíblia nisso, mas parece até inspirado. Que você quer ter razão ou você quer ser feliz. E eu topo ser feliz. Então eu deixo ela escolher, toma lá as decisões. Mas aqui quando eu falo, quem gosta de filme, que filme vem na sua cabeça? Que filme você logo mentaliza assim, nossa, esse filme eu gosto muito. Esse filme aqui eu assisto 1, 2, 3, 4, 5. Na minha cabeça vem Guardiões da Galáxia. Eu gosto muito de Guardiões da Galáxia. A gente vê ali o Peter Quill, a gente vê o Rocket, meu passarinho chama Groot. Porque nós gostamos de Guardiões da Galáxia. E a gente assiste várias vezes. Então, quando a gente vai fazer, a gente tem uma tradição lá em casa que toda sexta-feira a gente faz a noite da pizza. O Júlio pisou na bola com a gente, que era com a pizza do Júlio, a tradição. Mas ele fechou a pizzaria, a gente mudou lá, mas a gente continua com a tradição. E a gente tem aquele momento em família e a gente decide o que a gente vai assistir. Normalmente é MasterChef. Mas quando acaba a temporada, a gente vai escolher o que vai assistir. E aí eu sempre dou aquela tentada, né? Vamos assistir Guardiões da Galáxia? Aí você fala, de novo, pai, de novo, esse aí já decorei. Mas eu sempre dou risada, eu sempre gosto, os personagens, o Roquinho lá fazendo aquelas gracinhas lá de precisar uma perna mecânica que não precisa pra nada, é só pra tirar um sarro do cara. E eu gosto dessas piadas. Mas a palavra do Senhor, ela é bem diferente. Porque apesar das histórias a gente vir aqui dominicalmente e contar às vezes as mesmas histórias, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas ela é totalmente diferente. O contexto que nós vivemos ele é totalmente diferente. E aí nós lançamos a palavra, nós lemos a palavra e o poder, e através do Espírito Santo vai fazendo coisas diferentes na nossa vida. Então, apesar de nos filmes nós assistimos 1, 2, saber o final, na palavra do Senhor a gente lança e o poder do Espírito Santo é encarregado disso. Alguns meses atrás eu vim aqui e eu falei que de domingo à noite eu traria mensagens que essa história eu já conheço. E aí eu ministrei sobre a mulher do fluxo de sangue, aquela situação com uns 12 anos, com aquela hemorragia. E aí Deus, quando eu preparei esse conjunto de mensagens, ele já tinha pensado em algumas mensagens que eu ia falar. 4 mensagens que eu ia falar sobre essa história que eu já conheço. E são histórias que marcou a minha infância. Que lá no SBT passava aquele desenho pálido de Jesus, com aquela musiquinha lá no começo, que introdução bíblica, e mostrava algumas parábolas, mostrava alguns ensinos de Jesus, e aquilo foi fazendo parte, inclusive, da nossa conversão. Um desenho simples, sem tecnologia, hoje é de Chosen, cheio de efeitos, cheio de música, mas um desenho simples, mas com a palavra de Deus sendo lançada e transformando vidas. E aí eu lembrei alguns desenhos dessa época. E eu falei, eu vou fazer essa história, eu já conheço de 4 dessas palavras que a gente viu nesse desenho. A mulher do fluxo de sangue, e hoje a gente vai dar mais um passinho. E aí essa palavra que não volta vazia, eu tenho certeza que independente que a gente já tenha ouvido, que a gente já tenha escutado, que a gente já tenha lido, que a gente já tinha estudado, que a gente saiba quem são os personagens, eu já sei até o final dela e que caminho o pregador pode levar. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai agir e vai tratar vidas essa noite, tá bom? E aí, às vezes, a gente está com histórias muito complexas e, às vezes, ela, em vez de ajudar, ela vira distração e atrapalha. Às vezes, nós estamos gastando tanta energia com temas que não é prioritário que ficamos cansados com temas que são prioritários. Então, quando a gente chega aqui na igreja e, às vezes, a gente fica lá já sendo abordado, qual que é a sua linha de salvação? Você é arminiano, calvinista, pré-milenista, amilenista, você é o quê? Cessacionista, continuista, é tanta questão que as pessoas ficam confusas, não sabem nem o que se trata. E às vezes o que a gente precisa não esquecer são das doutrinas básicas. Não que essas doutrinas não são importantes, a gente estuda aqui de manhã, todo domingo, vocês estudam nas suas casas, fazem cursos, isso é importante.
Mas às vezes a gente não pode deixar tanta energia numa coisa secundária e esquecer de coisas prioritárias. Oração, devocional, a questão do amor, o maior de todos os dons, o cuidado um com o outro. E a gente está preocupado com aquilo que o Tom falou hoje cedo, em adquirir conhecimento. Lá em Tiago fala que nós devemos buscar a sabedoria, não o conhecimento. E devemos pedir como? Pedir com fé. E aí a gente vê claramente o que é a diferença de conhecimento, inteligência e sabedoria. Tom explicou aqui, conhecimento é um exemplo, o álcool. O álcool eu sei que ele pega fogo. A inteligência, daí você pega esse álcool e aí você vê na tabela lá a química dela, qual que é o grau, que temperatura pega, baita inteligência. Agora a sabedoria é se você vai pegar um fósforo, riscar e jogar nele ou não. Às vezes nós sabemos, nós temos o conhecimento do que é pecado, nós temos a inteligência daquilo que nos derruba perante o Senhor, sabemos aquilo que somos fracos, aquilo que muitas das vezes, se vamos enfrentar, caímos, mas nós faltamos com a sabedoria de podermos nos posicionar, fugir, correr, orar, ligar por irmão, sei lá o quê. E hoje nós estamos formando muita gente com muito conhecimento, com muita inteligência, mas às vezes com pouca vida devocional, às vezes com pouca prática de aplicação bíblica, jovens e adolescentes com pouca prática de vivência de milagres, de vivências espirituais que vão firmar a fé da pessoa para que quando ele cresça, passe em situações difíceis, ele lembra, naquela situação o Senhor agiu na minha vida. Mas são pós-doutorado em soteriologia da Tulipa. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, irmãos. E aí a gente vai ler hoje uma passagem muito conhecida. Eu vou começar a ler aqui, e aí vocês já vão saber a história inteira. E aí nós vamos desdobrar. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37, uma passagem que é conhecida como a palavra do bom samaritano. A palavra do bom samaritano ela é muito conhecida. Se você pegar os grandes pregadores aí e buscar informações em livros, você vai ver o Spurgeon pregando sobre essa palavra. Você vai ver o Agostinho, ele faz toda uma teologia referente a essa palavra. Você vai ver vários pregadores estudiosos que debruçaram sobre essa palavra. E mais de 2000 anos depois, a gente vai de novo aqui se juntar e estudar essa palavra. A palavra do Senhor diz assim, certa ocasião, um perito na lei levantou-se na porta, se pôs para pôr Jesus contra a parede, pôr a prova, né? E lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E aí ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus disse, você respondeu correto, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou-se a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no, deixaram quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu um homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, e quando também viu esse homem, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nele vinho e óleo, depois colocou ele sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedagem e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse, cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo dos homens que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Senhor Jesus, Pai Santo e querido, te damos graças, ó Pai, por essa noite. Te damos graças, ó Deus, pela Tua palavra que é poder, pela Tua palavra que transforma, que restaura, Tua palavra que renova, Tua palavra que se renova a cada dia e age nos nossos corações, ó Pai, trazendo cura, transformação, renovo. Te pedimos, ó Deus, que ela venha, Senhor, e faça aquilo para qual ela vai ser lançada, ó Deus. Pai, cuida de nós, lance luz, ó Deus, para que nós possamos entender a Tua palavra e que ela venha dar frutos no tempo oportuno, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. E aqui nós temos uma passagem muito conhecida. E aí nessa passagem conhecida, a gente vai, se você ler o livro de Lucas,
lê os outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que é uma passagem que só se encontra em Lucas. Então, quando você vê algumas outras parábolas ou algumas outras histórias, você vai ver nos outros evangelhos, Mateus, Marcos, essa aqui em específico você vai encontrar só em Lucas. E aí a gente lendo ela, você vê que Jesus está comissionando mais pessoas e de repente ele dá uma parada e vai para essa parábola aqui. Então ela não é uma parábola que a gente pode trazer uma sequência dos fatos que está acontecendo e trazer toda uma ordem cronológica, mas nos dá a entender que é uma etapa que Jesus está ensinando as pessoas, está ensinando ali aquelas pessoas, e a Bíblia fala que um perito da lei chegou ali e colocou uma pergunta ali, né? Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aí um perito da lei, quando a gente fala um perito da lei, pensando naquele contexto, o que é a lei? Lei é o Pentateuco. E ali não fala a religião dele, se ele estava falando com um fariseu, um saduceu, alguém, um essênio, um zeló, ele não está falando de que grupo ele é. Ele fala que é um perito da lei. Então a gente já entende que ele entende muito bem os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí ele fala, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aqui nós já vemos uma pergunta, que é a pergunta que toda a humanidade faz. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? A partir da entrada do pecado através de Adão, nós temos ali o pecado de Adão. A morte entrou. Naquele momento ali, muitas coisas planejadas por Deus, elas foram ali destruídas. Então teve o problema com a natureza, teve problemas com o relacionamento, a mulher e o homem, teve problemas ali com várias outras instâncias ali, e uma delas foi a entrada da morte. E com a morte vem aquilo, o que vai acontecer quando eu sair daqui, eu vou para onde? Várias religiões tentam explicar isso. Vários filósofos tentam explicar isso. Tomás de Aquino, ele fala que Deus, ele define, ele vai discutindo contra os árabes que estão vindo crescendo e fazendo muita coisa ali na parte aristotélica, da razão, da lógica. E ele fala que Deus, ele é um Deus que move tudo e por nada é movido. E aí ele define Deus dessa maneira para entendermos que se nós formos fazendo sempre uma pergunta para trás, a gente não vai chegar no início. Mas quando nós entendemos a Deus, nós entendemos a sua grandeza. Mas a pergunta fica, o que vai acontecer quando sairmos dessa terra? Como que eu faço, Senhor, para herdar a vida eterna? E aí aquele perito da lei então diz, ele cita a lei. Ele é perito na lei, ele cita a lei. E aí ele cita Deuteronômio 6 e Levítico 19. Ele dá 2 referências da lei para trazer a resposta para lá. Então ele fala no versículo 27, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Isso é o Deuteronômio 6. E ele fala, e ame o seu próximo como a si mesmo. Isso a gente acha lá em Levítico 19. E ele traz essa resposta. E o Senhor fala, você respondeu bem, ótima resposta. Faz isso que vai dar certo. E aí a gente fala, não, mas calma aí. Ele entra ali numa crise. Porque ele esperava ali, ele estava querendo pôr o Senhor à prova, a Bíblia fala. E ali ele entra numa certa crise com a resposta de Jesus. Porque a resposta de Jesus, ela é baseada na lei, ela traz uma resposta referente à lei, mas a gente enxerga claramente que esses são mandamentos importantes mesmo. Por que são mandamentos importantes? Porque a gente vê Jesus por 3 vezes citando isso. A gente vê ele falando dos grandes mandamentos, a gente vê ele falando nessa ocasião. Então, por 3 vezes, Jesus ele responde a questões sobre salvação, sobre vida eterna, sobre qual é o grande mandamento e quais são os 2 grandes mandamentos, usando essa referência de Deuteronômio e Levítico. Então, ele tem uma importância para o mundo judeu. Ele tem uma importância. Mas aqui nós entendemos que quando ele fala isso, Jesus sabe a completa incapacidade daquele homem de executar isso. É a completa incapacidade de qualquer ser humano executar isso. Amar a Deus de todo o nosso entendimento, força, e o nosso próximo como a si mesmo, é impossível fazer isso. E nós só entendemos esse versículo porque ele é cumprido totalmente através de Cristo Jesus. E por Jesus nós alcançamos a salvação através da graça. E o texto continua ali, né? Então ele começa lá e quando ele entra nesse choque de realidade, quando Jesus fala, faça isso, que você vai herdar a vida eterna, ele tem ali um passo para trás e ele fala, quem é meu próximo? Ele justifica-se, a Bíblia fala, e ele fala, quem é meu próximo? E aqui, irmãos, nós precisamos entender uma questão. Quando a gente vê essa parte que ele pergunta quem é o próximo, tentando se justificar,
a gente percebe totalmente a incredulidade do coração daquela pessoa. Mas por que a gente percebe isso? Porque aquele momento era o momento de se quebrantar. Aquele momento é o momento que quando nós estamos de frente com Jesus e que sabemos da nossa total incapacidade de resolver o problema. E Jesus fala assim, ó, para você conseguir fazer isso, você tem que fazer isso. E aí, para o seu orgulho, você fala, beleza, eu consigo. Nós nos colocamos distante de Deus. Nós nos colocamos numa posição de soberba, nós nos colocamos numa posição de dependência. E aqui aquela pessoa, naquele momento, ela deveria se quebrantar. Falar, Senhor, eu não consigo fazer isso. Senhor, por mais que eu queira, por mais que eu seja um perito na lei, por mais que eu conheça a lei de Moisés, de Gênesis até Deuteronômio, por mais que eu saiba vírgula por vírgula, eu não consigo na plenitude fazer isso. Porque eu tenho isso, porque eu faço aquilo, porque eu sou um religioso. Mas não. O que ele tentou fazer? Ao invés de assumir a questão de uma incredulidade, assumir sua dependência e falar, eu sozinho não consigo, ele tentou argumentar. Ele tentou, como que eu posso fazer isso? Justificar-se ao Senhor. E aqui a gente precisa entender essa questão de justificar, irmãos. Quando a gente lá no serviço, a gente está trabalhando, eu trabalho com projetos, engenharia e numa indústria, nesse contexto. E aí uma máquina quebra. Essa máquina quebra por algum tempo, e aí isso vira um problema grande. E aí no outro dia a gente faz a avaliação do dia anterior, como foi a performance da fábrica. E aí tudo que fugiu da rotina, do que dava certo, a gente tem que olhar e a gente faz o quê? Análise de causa-raiz. A gente vai verificar qual que é o problema, para nunca mais acontecer. Sabe o que acontece ali, em vez da gente assumir o problema? Cada um aponta para outra área. Então, o cara da engenharia fala que o operador não sabia operar. O cara da operação fala que o projeto era ruim. A manutenção fala que a preventiva estava em dia. E não estava coisa nenhuma. Mas ninguém quer resolver o problema. Todos nós, né? Eu vou me incluir porque eu sou da engenharia lá e às vezes a gente faz isso, não dá para se isentar dessa conversa. A gente empurra para o lado. A gente tenta se justificar. Aquele perito da lei, ele faz exatamente isso, ele tenta se justificar, mas quem é meu próximo? Em casa, irmãos, é outro transtorno essa questão de se justificar. Tem uma pergunta que nós fazemos lá que é extremamente complexa a resposta. Quem deixou a TV ligada? Aí a Catarina fala que é o Davi já fala que foi a Catarina que perdeu o controle e por isso que não desligou. Aí ela já começa a chorar que o Davi está mentindo, o cachorro começa a latir, o passarinho começa a gritar, a Yara chega sem entender nada que está acontecendo e a TV continua ligada. E todo mundo se justificando. E não resolve o problema. É hora de parar de se justificar, meu irmão. É hora da gente entender nas nossas vidas que nós somos totalmente dependentes de Deus. Quando Deus fala assim, ó, ame a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças e ao seu próximo como a ti mesmo, é entender que qualquer coisa que nós assumimos ou fazemos como pecado, nós estamos colocando isso no lugar de Deus. E estamos sendo hipócritas com essa frase. Toda vez que nós assumimos ali uma posição de pecadores e não assumimos uma posição de pecador, e sim de orgulhosos, que não somos dependentes de Deus, nós não fazemos o que a Bíblia nos orienta de depender de Deus. E aí a gente vê a necessidade de assumir os pecados e não de escondê-los. Esconder não é resolver. Terceirizar não é resolver. Se justificar não é resolver pecado. E a gente vive nesse mundo de empurra-empurra, de terceirização. E aí a pessoa fala, eu sou um cara muito agressivo no seu casamento. E aí ele fala, também, ó a esposa que o Senhor me deu. Ó como ela me trata, ela fala que tudo que eu faço está errado. Ele fala mesmo, tudo que eu faço está errado. Mas se eu não quisesse ouvir isso, eu nem casava, seguia o conselho de Paulo, né, de não se casar, porque quando você casa, você já assume essa posição de fazer tudo errado. Então, a gente já sabe que isso está atrelado ao casamento. Então, mas o cara é agressivo lá e começa a justificar, não, porque a esposa é ruim, ou porque o esposo é ruim. E aí agride verbalmente, muitas vezes fisicamente. E a esposa é ruim, o marido é ruim, e terceiriza e justifica.
quando a Bíblia fala que nós devemos nos doar uns aos outros, amar nossa esposa como Cristo amou a igreja, e se necessário dar a vida por ela. E a mulher se submeter ao seu marido, honrá-lo. E aí a gente justifica e empurra. Ou com o pecado da impureza sexual. Ah, mas minha mulher não me satisfaz. Ah, meu marido não me satisfaz. E aí busca alternativas. Adolescentes, jovens, adultos, não casados, falam, mas eu não consigo viver sem um prazer, uma satisfação. Para de se justificar, irmãos. Se fosse impossível, não seria recomendado, não seria pecado. Se é pecado, é possível enfrentar. Se é pecado, é possível enfrentar. Para de justificar. Para de achar jeitinho. Para de falar que foi pelo outro. Para de falar que foi pela ocasião. Para de falar porque foi Deus, porque Deus ninguém tenta. A gente precisa entender o que quer dizer quando nós falamos nós somos dependentes de Deus. Quando nós falamos, não consigo, Senhor, amar o Senhor de toda essa maneira que o Senhor está falando. Procrastinação. Quando a gente fala pecado, na cabeça dos irmãos vem o quê? Talvez um ato que eu faço que não é legal, que vai contra as escrituras, né? Tá certo. Quando a gente define pecado, a gente fala tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Então, tudo aquilo que ferir a santidade de Deus é pecado. Tudo aquilo que vai contra as suas escrituras, pecado. E aí, na nossa cabeça, às vezes a gente fica, não, beleza. Então, eu não vou matar ninguém, eu não vou roubar, eu vou entregar ali os impostos para a sociedade, fazer as leis dos homens. Na nossa cabeça, a gente vai se transformando naquele religioso adequado, né? Naquele cristão adequado. Isso é um tipo de pecado, quando a gente executa alguma coisa. Mas também tem aquele pecado que nasce na nossa cabeça. Jesus, ele levou a barra já, né? Ele falou assim, se seu olho te faz pecar, o arranca, porque o adultério não está no ato em si. O adultério muitas vezes está só no desejo, no pensamento de querer. Então o pecado não é só o ato em si. O pecado não é só quando isso é executado. O pecado é aquilo que a gente alimenta em nosso coração. O pecado é aquilo que a gente dá espaço e pega esse lugar que Deus está falando aqui, que para a gente conseguir herdar a vida eterna, nós precisamos dar a Ele. E aí tem mais um tipo de pecado. Tiago 4,17 fala isso. Tiago 4,17, ele traz que tudo aquilo que nós sabemos que devemos fazer e não fazemos, cometemos pecado. Então, além daquilo que nós fazemos de errado é pecado, além daquilo que nós pensamos e levamos para o coração é pecado, aquilo que nós deveríamos fazer e não fazemos é pecado. E aí a gente fica nesse empurra-empurra. Terceirizando para a mulher, para filho, para chefe, terceirizando para o pastor, terceirizando para a igreja, terceirizando para todo mundo, e nunca o problema é na gente. Nunca o problema é em nós, então a gente fica se justificando. E aí eu justifico pela situação tal, justifico porque aconteceu aquilo, justifico pela situação tal, quando nós deveríamos assumir o problema, assumir o pecado, colocar de joelho no chão, jejum, oração e leitura bíblica. Lá na Zona Leste de São Paulo a gente fala, assume o BO, meu irmão. Assume o BO e vai para cima. Não fica justificando. Empurrar pecado não é resolver pecado. Resolver pecado é joelho no chão, é pedir ajuda para irmão, é oração, é vencer a tentação fugindo. Porque toda vez que a gente só justifica, a gente só empurra o problema. E aí a gente vê que Jesus, ele foi mais paciente do que o jeito que eu estou falando aqui, né? Jesus, ele foi muito mais paciente. Jesus, ele falou assim, não, deixa eu te contar uma história. Então você está se justificando aí, mas deixa eu contar uma história para você, porque na realidade essa história vai servir para a igreja ao longo dos séculos aí. E aí ele fala, vou contar a história do versículo 30 em diante. Em resposta disso, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram. Deixaram quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano estava de viagem, chegou ele e se encontrava o homem, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nela vinho e óleo,
Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Antes da gente extrair aqui o que Jesus quis ensinar com essa parte, vamos extrair aquilo que Jesus não quis ensinar com essa parte e que muitos apropriam desse texto. Então, por exemplo, esse texto não é um texto de assistencialismo. Então eu vou praticar boas obras, eu vou cuidar daquele que está caído, porque isso vai fazer eu herdar a vida eterna. Não é sobre isso. Jesus só falou sobre herdar a vida eterna com esses 2 mandamentos, sabendo da impossibilidade de qualquer um executar sem ser pela graça de Jesus Cristo na sua vida para poder herdar a vida eterna. Então não é um texto de obras. Também não é um texto que as pessoas podem fazer, e tem muita simbologia mesmo. Aqui não estou tirando essa questão da simbologia do sacerdote, do levita, do óleo, do vinho. Você pode trazer várias interpretações. Mas também não é sobre pegar o sacerdote, transformar no pastor, o levita na igreja e malhar todo mundo aqui, falando que passa de lado, que quando vê alguém aí passa de lado. Você veio para a igreja hoje, com certeza você viu alguém que precisava de Jesus e você virou de lado e foi embora. Não é um texto para isso. O texto tem muito simbolismo, mas não é um texto para isso. Mas o texto que Jesus nos ensina aqui é que aquela situação, Jesus pega que um samaritano vem na situação daquele homem, ele para e cuida. E aí quando a gente fala que ele para e cuida, nós precisamos parar e cuidar daqueles que precisam. Nós precisamos estar mais atentos e ver a situação daqueles que precisam. O samaritano viu a situação e parou. E aí, quando a gente olha no nosso dia a dia, nós estamos passando acelerado por tudo, irmãos. A nossa vida está muito acelerada. Quando a gente veio para Pouso Alegre, a gente veio de São Paulo, uma das dificuldades que a gente teve é que em São Paulo o cara vai pedir, ele está lá pegando pãozinho francês para você, ele já está pegando francês, perguntando outra coisa que você quer, fazendo isso, aquilo. E aqui a gente viu que algumas coisas estavam funcionando mais devagar. O pãozinho francês falava: quer pão francês? Bom dia, pão francês, aquele ali, esse aí. Aí ele ia daquela muito mais devagar, muito mais tranquilo. Porém, a gente tem acelerado os últimos dias. A nossa vista fica tão cheia de tela que a gente não consegue nem mais descansar. Ansiedade é o mal não só do mundo, é o mal da igreja. Depressão não é só o mal que inflige o mundo, é o mal que está dentro da igreja. Vivemos dias que está tudo muito acelerado e passamos por diversas situações que nós não paramos e cuidamos. Que nós não paramos e ouvimos, que nós não paramos e entendemos a situação. Precisamos desacelerar, precisamos entender a voz do Espírito Santo, entender aquelas pessoas que precisam de cuidado, que precisam de uma palavra, que precisam de uma ajuda, que precisam de uma cura de uma ferida. Precisamos ser instrumentos de Deus. E o texto ele não fala de onde veio esse homem, ele fala de onde veio esse homem, mas não fala a sua nacionalidade, não fala se era judeu, o homem que foi agredido e assaltado. Não fala se ele era israelita na época, não fala se ele era grego ou outra coisa qualquer da época. Por que o texto não fala isso? Porque isso é menor, irmãos. Não é sobre fazer pelos dentro da igreja, não é sobre fazer pelos foras da igreja, não é sobre fazer sobre pessoas que têm aqui na nossa sobre família, é sobre estar atento às necessidades das pessoas. É sobre estar atento sobre o que o Espírito Santo quer agir naquele momento. Estar com o nosso ouvido espiritual bem antenado para que Deus possa usar as nossas vidas no nosso dia a dia. Porque pessoas estão clamando, pedindo ajuda, machucada, ferida. Pessoas na igreja, fora da igreja, no nosso trabalho. E o que nós fazemos? Correndo. Então o que Jesus quer ensinar aqui é a necessidade de parar. A necessidade de ouvir, a necessidade de cuidar, a necessidade de trocar os seus planos, às vezes, em prol de alguém que está precisando de você. Mas minha carreira, se eu fizer isso, o que vai acontecer com a minha carreira? Eu vou abandonar minha carreira porque... Gente, a gente precisa entender que pessoas são mais importantes do que situações. E Deus recompensa muito, irmãos.
Deus recompensa quando a gente se coloca na posição correta. A gente, antes de ajudar alguém, a gente cria todo um modelo racional na nossa cabeça. Eu estou falando de mim, irmãos. Essa palavra eu falei com a Yara, essa palavra fala muito comigo do momento que eu estou vivendo. Ela cria muita coisa na nossa cabeça racional. Eu vou ajudar aquele, mas vamos fazer então aqui uma lógica. Essa cara aqui realmente vale ajudar? Ah, mas ele procurou isso aqui para a vida dele. Então, descarta. Ah, mas eu tenho tanta obrigação, estou tão corrido com isso, vale a pena parar? A gente começa a criar toda uma... É seguro fazer isso? Ou será que é perigoso? É justo eu fazer isso? Quem é a gente? A Bíblia não fala a origem desse camarada. A Bíblia não fala se ele era um ladrão, se ele era um assaltante e conseguiu as coisas, não fala se era um estuprador, não fala nada dele. Fala que ele estava machucado à beira da estrada e alguém parou, cuidou e tratou suas feridas. Esse é o Jesus, irmãos. Que ele pega improváveis, que ele pega pecadores, ele pega e transforma e cuida das feridas. E Jesus não fala nada de quem é esse homem, mas a gente sabe que a gente precisa fazer o mesmo, não ficar procurando, primeiro identificar quem é, de onde vem, de que família, procurar interesses para ajudar. Mas sem pensar em nada, parar e ouvir. Às vezes é só um ouvido que a pessoa precisa. E aí a gente continua aqui, com um testemunho rápido e simples, para a gente entender um pouco o que está falando aqui. O Wesley falou que a gente estava fazendo seminário e eu finalizei agora no meio do ano. Eu já falei com o pastor no momento de agradecer a igreja me ajudou muito. Assim, todas as oportunidades que dão de pregar, de ensinar na escola dominical, tudo serviu muito para relatório de estágio. Eu vou fazer isso formalmente. Agradeço de coração toda a igreja que permitiu que eu servisse a Deus aqui nessa igreja para poder conseguir terminar. Mas junto comigo tem o irmão Jorge, finalizando o seminário junto com a gente lá. O irmão Jorge, ele vivia na Cracolândia. Ele viveu 12 anos da sua vida na Cracolândia. Ele perdeu família, ele perdeu tudo que ele tinha de dinheiro, ele perdeu relacionamentos importantes para ele, ele perdeu sua saúde com vício. Mas o irmão Jorge, um dia, através de um projeto da Cristolândia, conheceu Jesus. E aquela vida destruída pelo crack, que a gente, racionalmente, não vou falar gente, eu vou colocar na primeira pessoa, muitas vezes olha alguém já numa situação tão consumida, que fala, essa pessoa já está com os neurônios afetados, essa pessoa já está com a sua condição mental afetada, já damos um monte de diagnóstico. Mas pessoas não desistiram daquela pessoa. E semear a palavra. E semeando a palavra é isso que acontece. Vidas são transformadas. E o irmão Jorge formou com a gente agora no meio do ano. E ele vai ser consagrado a pastor para trabalhar na Cristolândia. Então não é sobre nós. Não é sobre quem a gente acha que merece ou não Jesus. Não é sobre o que nós podemos ali fazer. Não é sobre interesse de ver, não, essa pessoa aqui, vamos lá, que essa pessoa aqui pode oferecer alguma coisa. Porque é sobre Cristo pode fazer por nós. E a gente fica muito feliz pela história do irmão Jorge, porque a gente vê o agir de Deus nessas vidas. Mas a gente usa exemplos assim, mas a nossa vida era isso, irmãos. O que diferencia o irmão Jorge do craque, daquele que mente? Pecado é pecado. O que diferencia daquele que usa crack, daquele que tem vício em pornografia? Pecado é pecado. A diferença é que o dele é mais exposto e nos comove mais. Mas Cristo Jesus estende a mão e nos tira do lamaçal do pecado. E aí a gente, mesmo não conseguindo amar esse Deus que é tão bom, mesmo a gente sendo tão pecador e sendo totalmente impossível a gente amar com toda a nossa força, entendimento, o nosso próximo como a nós mesmos,
Ele mesmo assim nos ama. E ele entregou a vida dele para que isso fosse possível, para que herdar a vida eterna fosse através da vida dele, através da graça concedida pelo amor de Cristo Jesus às nossas vidas. Então, para a gente cuidar, para a gente falar sobre amor, a gente precisa parar. A gente precisa demonstrar. Tanta gente passa por essa porta e entra e sai. Tanta gente no nosso trabalho passa pela nossa vida, entra e sai. Tantas pessoas, elas passam pela nossa família, elas entram e saem. E muitas das vezes a gente nunca parou para ouvir. Nunca parou para um aconselhamento. Nunca paramos para tomar um chá de maracujá. Nunca nós paramos para se divertir juntos. Nunca oramos juntos. Porque estamos acelerados e justificando a nossa falta de fé. Justificando o nosso pecado. E tudo isso quando nós deveríamos estar preocupados em somente essas coisas. Demonstrar o amor. Que na Bíblia nós vemos o amor como o maior dos mandamentos. O amor como o maior dos dons. Temos que demonstrar esse amor. Mas sabe o que não é demonstrar amor? É julgar. É pegar aquela pessoa caída e imputar um rótulo nela. Falar, não, essa aí mereceu, ela se envolveu lá. E já imputa um rótulo nela. É fazer já juízo de valor. É pensar sem saber o contexto todo, sem saber o que Satanás armou e começar, em vez de ajudar, empurrar mais para baixo. Isso é ser religioso. Isso é ser perito da lei. Saber tudo na vírgula, ter um baita conhecimento, uma baita inteligência, mas tão pouca sabedoria. Jesus, certa vez, ele está ensinando, e aí ele ensina, a gente vê isso logo no começo do livro de Marcos. Ele está ensinando, e aí a multidão está ali, ele fala, deixa eu passar para o outro lado. E ele passa para o outro lado, e lá diz que a Bíblia fala que tem um endemoniado, que não consegue se assentar, se vestir, que correntes não o prendem, que nada o segura. E Jesus chega para ele lá, vai até ele, se desloca por uma vida. E ele chega lá e traz paz para aquela pessoa. Liberta dos pecados, liberta de coisas imundas, liberta do demônio. E aquela pessoa que estava presa, amarrada, que vivia nua, a Bíblia fala que ela está sentada e aprendendo sobre Jesus. A Bíblia fala de Zaqueu, que era um enganador, que mentia, que fazia tanta coisa errada. A Bíblia traz que lá, ele olha lá e ele fala, Zaqueu, desce daí que convém eu comer na sua casa. Ele entra lá e é julgado por estar com os pecadores. Ele é julgado por se sentar com pessoas que não deveriam ser, não era a nata dos judeus. Ele conversa com a mulher samaritana no poço. Jesus nunca faz juízo de valor, mas ele leva a palavra de salvação, de arrependimento, de transformação. Ele sabe que está em pecado e leva a palavra de arrependimento. E aí a gente fica tão na nossa religiosidade, a gente fica tão bloqueado, tão com medo, quando nós deveríamos simplesmente acreditar nesse poder divino. Sabe qual é a diferença entre esses criminosos, assaltantes, estupradores, essas pessoas que estão aí, que a gente vê ali, que fala, nossa, que crime bárbaro? Augusto Nicodemos fala assim que a diferença entre eu e o pior dos assaltantes e assassinos, presos ou soltos, é que o Espírito Santo na minha vida me freia. É só isso. A diferença entre nós e aqueles que estão perdidos é só a ação do Espírito Santo. Nada além. E aí a gente vai caminhando para o final.
É hora de parar de justificar, irmãos. Quando eu levo essa palavra para a minha vida, quando eu levo essa mensagem do bom samaritano, uma mensagem de Jesus com todo o seu amor, ensinando amor, a gente começa a refletir e ver como somos falhos. Como eu sou falho. Quando eu me identifico muito com o perito da lei, que vira e mexe se pega com legalismo, que vira e mexe se pega com a cabeça muito racional e entregando, definindo as pessoas pelo seu exterior, que para poucas vezes para ouvir alguém, tá correndo, eu vou pregar lá, vou correr, vou dar aula, passo correndo por todo mundo aí, ó. Como me identifico como esse homem? É hora de parar, Ricardo Escudeiro, de se justificar. É hora de agir, é hora de transformar-vos. É hora de a gente imitar Jesus. O que é ser cristão? É pequeno Cristo, imitadores de Cristo. É hora de parar de terceirizar a culpa. É hora da gente assumir nossa responsabilidade. E quando nós fazemos isso, nós enxergamos verdadeiramente o agir do Senhor na nossa vida. Quando nós damos esse passo de fé, o Deus extraordinário, ele começa a fazer o que é do extraordinário, que é a parte dele. Vidas são transformadas, pessoas são curadas, milagres acontecem, portas se abrem. Nós não paramos de crer nessas coisas. A razão não pode fazer a gente parar de crer nessas coisas. A ciência não pode fazer a gente parar de crer nessas coisas. O Deus extraordinário continua o mesmo. Precisamos dar esse passo de fé. E parar, refletir, cuidar, amar. Amar o nosso Deus acima de todas as coisas. E o nosso próximo como a nós mesmos. Curve sua cabeça, nós vamos orar agora. Feche seus olhos. Reflita. Uma parábola com personagens. Personagens que passam correndo e ignoram a situação. Personagem que para e dá assistência. Mas também tem o personagem ferido. O personagem machucado. E às vezes a gente chega aqui sorrindo, mas estamos igual aquele homem. Machucados, feridos, muitas das vezes quase morto. Jesus é o verdadeiro Salvador para você que ouve essa mensagem. E ele fez esse ato de amor, de parar, entregar a sua vida na cruz do Calvário, nos tirar da lamaçal do pecado e nos trazer para o reino celestial. E nos prometer e resolver o nosso problema com a vida eterna. Jesus, ele faz essas coisas. E nós cristãos imitamos a Cristo. E devemos estar atentos para parar, para ouvir, para orar. Jesus te chama, Jesus cuida das suas feridas, cuida das suas dores. Agora talvez você já é o personagem que precisa trabalhar, irmão. Precisa estar atento à voz do Espírito Santo. Que já tem muito tempo de cristão, mas não sente mais a presença do Senhor. A vida ficou tão acelerada que até para Deus nós paramos de ter tempo.
Ore a Deus e peça que o Senhor renove suas forças, abra seus olhos, abra os ouvidos, que estejamos atentos às necessidades dos irmãos, atento à necessidade da sociedade, atento à necessidade de todos aqueles que passam por nós. Senhor Jesus, Pai Santo e Pai querido, te damos graças, ó Deus. Senhor, a tua palavra que mostra, Senhor, como devemos seguir, proceder. E que mostra também, ó Pai, que muitas das vezes deixamos entrar tanto um orgulho, uma soberba, que achamos que podemos resolver nossos problemas sozinhos. Justificamos, ó Pai, tudo aquilo que dá errado apontando para o lado. Não assumimos nossa responsabilidade de pecadores que somos, fracos que somos, dependentes que somos. Somos totalmente dependentes de Ti, ó Deus. Mas colocamos muitas vezes uma máscara, ó Pai, e justificamos tudo aquilo que dá errado ou que não faz sentido para nossas vidas, ou que nós pecamos e empurramos a responsabilidade para os outros. Pai Santo, Pai querido, que nós venhamos assumir totalmente a dependência do Senhor. Que nós venhamos, Senhor, entender que só em Cristo Jesus podemos, Senhor, alcançar a vida eterna. Que nós possamos entender, ó Pai, que estamos em processo de santidade, ó Pai, sem a qual ninguém verá a Deus. Pai Santo, Pai querido, que nós possamos, ó Deus, entender o que o Senhor quer nos ensinar essa noite, ó Pai. A igreja que continua caminhando, o PIB que continua crescendo, ó Pai. O que o Senhor quer ensinar a cada coração, ó Pai. Que possamos parar mais, cuidar mais, ouvir mais, desacelerar, ó Deus. Que possamos, ó Pai, cuidar daqueles que precisam. Caminhar com aqueles que estão machucados. Amar aqueles que estão feridos, muitas vezes sujos pelo pecado, com um cheiro desagradável do pecado. Mas que possamos abraçar com amor. Que possamos não julgar a condição, mas levar a palavra da transformação, a palavra que renova, que cura, que sara as feridas. Porque o Senhor fez isso pelas nossas vidas, ó Pai. O Senhor fez isso na cruz do Calvário pelas nossas vidas, ó Deus. Sem merecer, mas por amor, ó Deus. Pai Santo, Pai querido, que nós possamos entender essa noite como proceder, ó Pai. Continua, Senhor, moldando nossos corações, ó Pai. Moldando nossa vida, Pai. Quebrando nossos corações, quebrantando, Senhor, a nossa vida, Pai. Quebrantando o nosso jeito de ser, ó Pai. Para que cada dia mais sejamos parecidos com Jesus. Eu te peço essas coisas e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar.